Olá para você que me acompanha aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do Meu Tio Cinéfilo. Para você que eventualmente ainda não me conhece, meu nome é Felipe Aureliuc, eu sou crítico de cinema e também cineasta, e desde 2017 eu comando o projeto Meu Tio Cinéfilo, que tinha o nome Meu Tio Oscar até cerca de 2 anos atrás. E aqui a nossa especialidade, claro, a gente fala de cinema de uma forma geral, mas a nossa especialidade é a temporada de prêmios, aquele período ali no iniciozinho do ano, onde os melhores do ano são os escolhidos. E o foco mais específico é nas cerimônias de entrega do Oscar, que é o maior prêmio do cinema internacional no planeta. Goste você ou não, gostemos nós ou não, mas evidentemente é a grande referência em termos de premiação cinematográfica. Então aqui, se você for procurar nos arquivos do canal, você vai ver que a gente faz a cobertura não só dessas últimas cerimônias, desses últimos anos de 2017 para cá, como também das temporadas passadas, né? Fazendo uma releitura, uma revisita dessas temporadas e buscando entender quais foram os grandes filmes, por que são filmes que nas suas respectivas épocas se sobressaíram, né? E como é que foi, né, essa disputa ano após ano, década após década. Normalmente tem análise de todos os filmes indicados na categoria de melhor filme ao longo de todos esses anos, e depois um debate onde eu recebo convidados para a gente conversar sobre aquela respectiva temporada em questão. Beleza, gente? Então é isso. Para você que já me conhece, muito obrigado por continuar me acompanhando. Se você puder, se torne um membro também do canal, que ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo com regularidade e qualidade. E se você não for inscrito, não custa nada. Se inscreva, aperte no botãozinho aí para receber as notificações e dê um joinha nesse conteúdo, deixe o seu recado aqui embaixo, sua pergunta, sua questão, enfim. O que você se sentir à vontade e, acima de tudo, seja muito bem-vindo a mais uma produção aqui do canal. E do que a gente está falando ao longo desses vídeos aqui, gente? Essa é uma série que eu decidi implementar aqui no canal depois que o periódico The New York Times lançou a sua lista de melhores filmes do século XXI até o momento. Em 2025, a gente completa aí um quarto de século, e o jornal, esse periódico, que é um dos mais importantes, pelo menos em termos históricos de crítica norte-americana, porque ele tem o seu acervo todo conservado, ou quase todo conservado, então você, às vezes, para conseguir medir a temperatura de um filme numa determinada época, consegue recorrer aos seus arquivos, e os seus críticos costumaram ser, ao longo do século XX, referências aí na área, né? Ainda numa época pré-internet. E aí, então, esse periódico lançou a sua lista dos melhores filmes do século XXI, de acordo com uma lista, um grupo de críticos que foram convidados a dar as suas opiniões nesse sentido. E foi montado um ranking de 100 filmes, do primeiro ao 100º, e eu decidi separar os 20 primeiros para a gente conversar sobre eles aqui no canal, ter uma análise mais profunda nesse formato um pouco mais solto, né? Normalmente eu faço as minhas análises aqui em vídeos gravados, editados, em cima ali dos filmes em si, mas eu decidi fazer essa série de uma forma mais solta e sempre com um convidado ou uma convidada para a gente poder debater esses 20 títulos. A gente já começou do 20º, foi para o 19º e assim por diante, e hoje a gente chegou no 11º colocado. E a partir de agora, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, né, de qual é exatamente então esse título do qual a gente vai falar hoje. Já está aí na sua tela, então é a série Os Melhores Filmes do Século XXI, segundo o The New York Times, e hoje falaremos do 11º colocado, que é nada mais, nada menos do que Mad Max, Estrada da Fúria, filme norte-americano do ano de 2015, portanto, completando uma década agora, em 2025, direção do George Miller. Do ponto de vista da receptividade dele, ele tem aí conceitos bastante altos, inclusive é um dos filmes aí com os maiores conceitos desde que a gente começou a fazer essas análises. Então, segundo o agregador Rotten Tomatoes, que pega as opiniões aí de diversos críticos de cinema, ele tem um conceito de 97%, ou seja, altíssimo, super, super, super alto. Lembrando que esse conceito ele vai de 0 a 100, né? Então, ele é 97% de críticas positivas, no caso aqui, né? Então, tem uma pequena minoria aí de 3%
que não tem críticas positivas em relação a esse filme. No Metacritic, que é um outro agregador muito mais rigoroso, por assim dizer, ele tem nota 90 numa escala que vai de 0 a 100, e no IMDb ele tem uma nota altíssima aí de 8,1 numa escala que vai de 0 a 10. Inclusive, no período onde a gente está gravando esse vídeo aqui, ou seja, finalzinho do mês de outubro de 2025, ele é o filme mais bem avaliado do IMDb, número 185. Né? Lembrando que IMDb não é só os filmes do século XXI, tá? IMDb são todos os filmes da história do cinema, e mesmo assim ele está ali no top 200 até hoje. Do ponto de vista comercial, esse é um filme que teve 150 milhões de dólares de orçamento, bem considerável, né? Até para os padrões de Hollywood não é pouca coisa, né? Um orçamento bem bacana. Mas ele teve ali como retorno de bilheteria mais de 380 milhões de dólares arrecadados, e boa parte disso no mercado norte-americano, ou seja, 40,6% de tudo o que voltou desses 380,4 milhões veio do mercado doméstico norte-americano. Se você pegar todos os filmes ali do ano de 2015, ali está errado, tá, gente? Já vou pedir desculpas para vocês, está ali 15/5/2009, está incorreto. Ali é 15/5 de 2015. E se você pegar todos os filmes de 2015 que foram lançados em circuito comercial, o Mad Max Estrada da Fúria ficou em 21º colocado aí no ranking geral, ou seja, pegou ali uma quantidade de espectadores bem considerável. O lançamento, então, na primeira metade do ano aí de 2015. Já peço desculpas de antemão mais uma vez pela informação incorreta ali, 15 de maio, portanto, de 2015. Bom, dito isso, feito esse disclaimer, essa introdução aí do filme, eu vou convidar mais uma vez um desses colegas que me ajudam aí sempre a fazer as análises nessa série específica. Em cada episódio eu recebo uma pessoa querida aqui, um colega, um amigo, ou uma amiga que vem aqui para comentar, para a gente tentar esmiuçar ao máximo, né, esses títulos. E hoje, mais uma vez, eu vou contar com a presença dele, que já esteve aqui várias outras ocasiões, e não só nessa série do The New York Times, como vários tipos de formatos aqui, desde vídeos mais ensaiados até lives do Oscar. A gente já fez de tudo aqui no canal. O meu querido amigo, ele que é doutor em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo, meu querido Doni Correia. Fala, Doni! Fala, meu caro, tudo bom, gente? Obrigado, Felipe, mais uma vez por eu estar aqui no meu tio cinéfilo, né? Já sou acionista aqui do projeto, estou aqui já há tanto tempo, tendo o prazer de conversar sobre filmes diversos, sobre as temporadas, conhecendo gente nova aí que interage, né? Que participa, quando eu participo também das lives do Oscar, etc. E o Felipe, com esse projeto maravilhoso, né? Meus parabéns, meu caro. Muito acertada também essa série, né? Comentando os filmes aí, segundo os críticos consultados pelo The New York Times. E hoje a gente vai falar de um filme que, para mim, remete a memórias da infância e tal. Então, de novo, né, aquela história da memória afetiva, né? Mad Max, para mim, é uma dessas memórias afetivas, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. 11º colocado aqui da nossa lista, ou seja, a gente já está chegando ali na parte mais nobre, vamos dizer assim, ali dessa lista de 100. Então, ou seja, é um filme ultra bem colocado. E acho que a primeira coisa para a gente começar a falar, você já apontou aí muito bem, Doni, não é uma história nova, né? O Mad Max, na verdade, já tinha tido outros 3 filmes aí lançados entre o final da década de 70 e início da década de 80. Acho que dá para a gente começar a falar sobre isso. Então, quer dizer, a gente vem de um universo já criado anteriormente. Exato. E aí, Felipe, eu acho que cabe uma coisa que é um dos méritos desse filme e um dos méritos do George Miller, que é assim, essa história de reboot, né, que ficou cada vez mais comum, principalmente na última década e ainda, né, continua de certa forma, para se tornar uma coisa enfadonha, uma coisa horrorosa, né, uma coisa vexatória, é muito fácil, né? É um pulo, né? É um pulo. Você pega uma ideia que já era, que funcionava no passado, tenta dar ares de contemporaneidade e acaba fracassando miseravelmente. O George Miller conseguiu fazer um reboot
da franquia mais querida dele, né, daquela franquia que transformou ele num grande diretor do cinema moderno, contemporâneo, e conseguiu fazer um filme melhor do que os outros 3 da franquia. Se bem que, né, não era tão difícil fazer um filme melhor que o terceiro filme da franquia, mas a gente tem o primeiro filme da franquia e o segundo filme da franquia, que são ótimos, né? E aí aquela coisa, você tem o Mel Gibson, que é a cara do Mad Max, né? Você tem aquela estética sadomasoquista, né, que ele explora nos 3 filmes, aquela coisa da indumentária, dos trejeitos e tal, que é uma característica muito interessante do George Miller, né? Tem uma coisa que a galera não fala muito, mas os filmes são sadomaso pra cacete, né? Assim, então, tem uma coisa fetichista e tal, e ele traz isso para o século XXI de uma maneira absolutamente fantástica, e usando o mínimo de CGI possível, né? Porque na época já tinha o CGI e tal, tudo era CGI, e o George Miller sempre foi muito conhecido por fazer as cenas de perseguição, capotagem, explosão, ali de live action mesmo, né? E ele, se não me engano, na época, em 2015, quando o filme sai, isso foi uma coisa bastante elogiada também, porque os stunts, né, as capotagens, explosões, perseguições, elas são todas reais ali, né? O CGI, ele entra para fazer aquela coisa que ele não conseguiria ter feito nos anos 80 por falta de tecnologia, bota um toque aqui, um toque ali, mas, sem dúvida alguma, resgatou a história desse mundo pós-apocalíptico, né? Que eu acho muito interessante, porque, olha só, eu costumo dizer que a franquia Mad Max, eu já disse isso para colegas da academia, inclusive, a franquia Mad Max, incluindo Estrada da Fúria, deveria ser estudada em faculdades de antropologia, de sociologia, porque aquilo que a gente está vendo ali é um comentário muito, ele está sutil, diluído na ação, na explosão, na aventura, etc., mas tem um comentário muito forte ali sobre as sociedades tribais aborígenes da Austrália. George Miller, australiano, a franquia surge na Austrália, né? O primeiro filme e tal, um comentário muito interessante sobre essas sociedades tribais aborígenes que foram conquistadas e assoladas e achacadas pela chegada dos brancos, dos ingleses na Austrália, e o que o George Miller faz é construir um futuro distópico em que a humanidade voltou a se comportar como sociedades tribais, mas, ao mesmo tempo, tem a tecnologia que permite esse futuro de guerras e de aparatos que, às vezes, a gente se confunde, né? Fala, o pessoal está lutando de pau e pedra, mas tem um carro, briga pela gasolina e tal. Então, esse encontro de referências eu acho muito rico no cinema do George Miller. Essa franquia Mad Max é muito rica nisso, né? Dá para discutir, não são só filmes de garotos, né? Como a gente falava nos anos 80, é filme de menino isso aí, né? Tem coisa muito mais profunda a ser explorada. Eu acho que em 2015 foi um momento assim iluminado para aparecer esse filme, porque resgata toda essa verve da franquia original, mas também aponta para o futuro. Tanto é que a gente teve o Furiosa depois, né? Que é um universo Mad Max, né? Exatamente. O Furiosa, porque é bem mais recente aí, né? De 2024, do ano passado, e acabou que não teve o mesmo impacto. Não rendeu tanto, né? Não rendeu tanto. Mas uma coisa, cara, é muito legal isso você ter falado, Doni, porque automaticamente, quando a gente começa então a falar, não vai ter como a gente dissociar isso de uma discussão também de sociedade, de uma discussão também de organização social, né? Porque a partir do momento que você coloca no filme uma realidade onde você tem tribos, né? Você está colocando os seres humanos numa realidade onde você precisa interagir dentro da sua própria tribo e as relações, as dinâmicas de poder e de força estão circulando em cima disso, isso obriga nós, como espectadores, a pensarmos na nossa própria realidade atual, dos dias atuais, as relações de força e de por que chegaríamos nesse estado de coisas ali. Então, de cara, a premissa já faz a gente sair da nossa zona de conforto, certo?
Exato, sem dúvida, né? E é uma coisa até que a gente conversou quando falamos de Bastardos Inglórios, aquela coisa do filme ser uma espécie de espelho do seu tempo e tal. Em Isso. 2015, quando esse filme sai, eu acho que a gente está vivendo ali uma ascensão, né? Do autoritarismo no mundo, Sim. que isso aparece na figura do Immortan Joe, né? Que é aquele cara que controla toda uma cidade, ele dá água para as pessoas o quanto ele quer e faz com que esse ato de benevolência, ele transforma o ato de dar água para os habitantes da sua terra um ato de benevolência, tipo assim, olha, eu não precisava estar fazendo isso, mas me adorem porque eu sou tão benevolente, eu sou tão bom para vocês, que durante 30 segundos vocês vão poder pegar a água aí, né? Então, e ao mesmo tempo ele tem aquela coisa das mães, né, que geram os filhos da cidade, que ficam Isso. amamentando ele, tem o pessoal lá que tem leucemia, né? Então, quer dizer, e ficam lá se nutrindo do sangue, inclusive do Max, né? Do personagem do Tom Hardy, né? Então, a maneira como é mostrada essa cidade governada pelo Immortan Joe fala muito sobre as instâncias sociais, né, do nosso tempo. Não só daquilo que pode se tornar a Terra daqui a um tempo, mas metaforizando, assim, de maneira literal, né, mas naquele momento, em 2015, metaforizando a maneira como as sociedades modernas são estruturadas a partir do capitalismo tardio, a partir do capitalismo selvagem, etc. Né? E essa cidade, olha que interessante, né? Essa cidade do Immortan Joe é uma versão melhorada de Bartertown, que é aquela cidade da Tina Turner, lá em Mad Max 3, né? Sim. A Cúpula do Trovão, né? Mad Max, a Cúpula do Trovão, que flopou e foi um filme irregular, né? Foi um filme acidentado também, para você literalmente, né? Porque o produtor do George Miller morreu num acidente de helicóptero. Então o George Miller ficou abaladíssimo e aí o filme desandou e tal. Eu acho que ele pegou aquela ideia que ele não conseguiu executar direito no terceiro filme, e aí agora, dessa vez, com a maturidade já de anos decorridos, ele conseguiu estruturar aquilo que ele queria ter dito lá, que é justamente essa sociedade construída em torno de uma figura, de uma deidade, né, de um mito, né, e em que as pessoas elas simplesmente têm que cumprir aquilo que elas devem cumprir no seu dia a dia, porque elas pertencem a uma sociedade de castas muito particular ali, né? Eu acho fantástico esse tipo de construção. Perfeito, Doni. Já que a gente está citando bastante, né, os primeiros filmes lá atrás, vamos falar rapidamente deles, que eu acho importante para o pessoal que não assistiu, não acompanhou, não era nascido ou não teve a curiosidade de rever depois. O primeiro filme saiu em 1979. Um jovem Mel Gibson era o nosso protagonista. É um filme, vamos dizer assim, perto de Estrada da Fúria, muito pequeno, ainda uma produção muito seminal ainda, já tinha muito do mood, né, que a gente está falando, porém ainda era um filme bem menor. Depois, o segundo filme, eu acho que é o que mais teve uma repercussão positiva lá na época, já foi ali na década de 1980, e aí sim é um filme que já teve mais recursos em função do sucesso do primeiro, e o terceiro, você já adiantou aí, acabou fracassando por problemas dentro e fora da produção. Eu também acho um filme muito irregular e o mais fraco de todos até hoje. Mas, Tony, desses três primeiros, né, o que é importante a gente saber para transportar isso para o Estrada da Fúria, hein? Olha só, não sei se você vai concordar comigo, mas é interessante porque quando a gente vê o primeiro Mad Max, a gente não tá. O primeiro Mad Max ele não é exatamente focado nessa visão apocalíptica do mundo. Exato. Ele é uma visão apocalíptica das instituições de segurança pública, É né? isso. A gente vê ali, né, uma série de policiais tentando lutar contra o crime, e na verdade a corrupção dentro da polícia também. E esse Max, né, que é o personagem principal, é o cara que ele quer fazer direito às coisas, mas como ele está numa instituição corrupta, num mundo corrupto, ele é obrigado a se corromper também quando matam a mulher e a filha dele.
e aí, a partir do momento que ele não tem mais nada, ou seja, ele perdeu a filha e a esposa e não tem mais nada a perder. Então, ele está largado no mundo, ele só pode contar com a sua própria moral, com uma visão da ética muito própria, né? E ele vai para a estrada, né? Para Ele tentar vai para a então fazer. estrada. Exatamente, né? Então, acho que o primeiro filme é um comentário sobre aquela contemporaneidade ali, né? Começo dos anos 80, muito próximo do século XXI, né? Então, o século XXI que sempre foi uma esperança para as pessoas pobres mortais, né? Se soubessem. E, ao mesmo tempo, uma política internacional bastante conservadora. A gente tem Margaret Thatcher, a gente tem Ronald Reagan, a gente tem Pinochet, sabe? Umas coisas assim, né? Umas aberrações que a gente pensa, mas não tem muita relação com isso. Não, tem sim, né? Eu acho que a gente está falando de um mundo em que existem as corrupções internas dentro das instituições públicas e que, dentro de um sistema conservador, isso acaba passando batido e faz vista grossa e tal. Mas eu acho que o George... Aí ele dá um cavalo de pau, né, na história toda, na saga do policial, porque daí ele avança no futuro. Eu lembro que eu, criança, né, vendo os filmes que passavam na TV direto, né, o SBT e a Globo exibiam... Passava sempre esses filmes. 1 e 2 passava o tempo inteiro, né? O 3 menos, mas o 1 e o 2 passava o tempo inteiro. Eu lembro que criança, eu até pensava, falava, mas como assim, né? Passou tanto tempo e o personagem é o mesmo, né? Então o George Miller, acho que caminhou para um lado mais autoral. Eu acho que ele partiu desse começo, que é uma crítica institucional, e resolveu imaginar um futuro distópico, que não é uma coisa, não é uma novidade também, se a gente pensar, né? Mas ele faz isso com uma carga muito... original, que é trazer essa questão do o que é quando o mundo acabar, quando as pessoas se acabarem nesse consumo desenfreado, nessa sanha por dinheiro e por poder, o que vai ser importante de fato, né? A gasolina. Ou seja, no caso ali do Mad Max 2. E aí ele já introduz esses personagens que para mim eram fascinantes na época, que é aquela coisa de você fazer do vilão uma figura que é quase... tá pronta para vender bonequinho, tá pronto para vender figurinha de álbum e tal, porque não são vilões comuns, eles usam máscaras, eles têm cicatrizes, eles têm marcas registradas, que nem tem um personagem lá que ele mata dando cabeçada nas pessoas, né? Tem o grande líder que usa aquela máscara meio de Jason, né? Exato. Então, assim... Acho ele que é cria... Humungus, né? Um negócio assim, Humungus, um negócio assim, né? Humungus, né? Humungus, Que né? é o homem que é criado a partir do nada, né? Isso. Exatamente. Ele é quase que como um deus, assim. Aí que está o interessante. O George Miller sai de um filme que trata de um tema, né, comum e corrente, a corrupção e tal, e ele cria um universo George Miller. Então é a partir do Mad Max 2 que a gente já espera o que é que vai ter. Vai ter carro modificado com os tipos mais estranhos de aparatos, vai ter gente deformada, vai ter roupa estranha. Ele cria um universo. E eu acho que... Eu gosto muito do Mad Max 2, né? Confesso para você que Estrada da Fúria e Mad Max 2 são os meus favoritos, porque eu acho que eles estão nesse registro de criar um universo original. Perfeito. E aí a gente dá esse salto até 2015, porque o Mad Max 2 ele é de 1981, ou seja, a gente tem aí várias décadas depois, George Miller já mais consolidado, com muito mais dinheiro, muito mais capacidade de convencer os investidores a botar uma grana, e ele faz um espetáculo absoluto, né, Doni? Eu acho que tudo o que ele queria fazer e tinha vontade de fazer lá na década de 80, e que ele não pôde fazer porque ou não tinha dinheiro ou não tinha tecnologia para fazer, ele conseguiu fazer nesse filme. Me parece, Doni, que... Cara, é muito pouca coisa que a gente consegue apontar de ruim no filme. Eu gosto muito do Estrada da Fúria. Eu também, não, você está certíssimo, porque veja, né? Imagina um diretor que criou tudo aquilo nos anos 80 e tinha que trabalhar, né, com o live action, tinha que trabalhar com uma equipe de stunt, e enfim,
E aí chega em 2015 os caras falam para ele, não, ó, a gente consegue arrumar aqui, ó, né? É o sonho de qualquer cineasta, né? Se bem que é como eu falei no começo, ali tem o CGI ali é um aliado, ele não é o principal, isso que eu acho muito importante, né? Exato. Mas assim, o clima do filme, né? Como você bem falou, tem pouquíssima coisa ali que eu acho que se passa um pouco. Por exemplo, a fotografia da noite ali, que é meio lavada, né? Quando é de noite, que você percebe claramente que ali os caras filmaram no sol do meio-dia e meteram um filtro azul. Com né? Então, certeza. tem uma coisa ali que, né, incomoda, uma coisa ou outra cair a colar, mas, por exemplo, a cena em que o Immortan Joe tá saindo com o seu comboio para ir atrás da Furiosa, que é aquela coisa do carro com os dois tambores batendo e a câmera faz aquela panorâmica e mostra o guitarrista deformado soltando fogo, né? Aquilo é catártico, cara. Aquilo é uma coisa maravilhosa, cara. Eu me vejo de novo com 10 anos de idade assistindo o negócio assim, sabe? Vibrando, falando, caralho, é isso aí, entendeu? Né? Então, ou seja, é o espetáculo, é o cinema feito para divertir, né? E sem perder de vista, obviamente, o comentário social, né? Ah, mas aí é que a gente vai chegar lá, Doni, porque realmente é um parque de diversões para adulto, esse filme, imagina. Porém, ele não é vazio como grande... Cara, o que mais a gente tem nos últimos anos aí são filmes como, e me desculpa quem gosta, mas sei lá, Transformers, vários de super-herói, tem alguns muito bons, mas tem outros que não tem nada. O próprio universo Marvel, né, cara, se perdeu no meio do caminho. Se perdeu, sabe? E aí você, de repente, pega um filme como esse, que é esteticamente maravilhoso, que tem essas cenas imortais, cara. Você descreveu aí 2 cenas que, cara, para a história do cinema, sabe? As outras que você descreveu antes, né? Daquele povo recebendo aquela água durante 30 segundos. Cara, aquilo fica na tua cabeça, aquilo fica marcado, martelando depois na tua mente. Cara, é uma coisa muito marcante e muito bem feita e que tem mais camadas, mais layers. Sim. Não fica só na beleza ou no espetáculo. Olha como eu tenho dinheiro para um CGI bonitão. Não, tem o porquê disso. Eu acho que isso que faz o Mad Max ser uma franquia muito poderosa, mas especificamente esse filme aí, cara, ele marcou muito a cultura popular como um todo ali naquele ano, né? Sem dúvida, e quer mais, assim, algumas coisas que dizem respeito justamente a esse subtexto, que às vezes a gente não percebe, claro. Mas depois vai olhando, bom, a gente está falando de uma sociedade que ruiu, né? A gente está falando de uma sociedade que entrou num processo de autodestruição e o que sobrou foram aquelas pessoas. O próprio fato daquelas pessoas, cada uma delas terem, né, as suas características endógenas muito específicas, como o pessoal que precisa tomar sangue o tempo inteiro porque tem leucemia, né? Leucemia. O Immortan Joe, que ele precisa daquelas roupas, né, porque ele é todo queimado, né, ele tem todas aquelas características. Os carros, que eles são todos amálgamas de outros veículos que se juntam, o design de produção desse filme, pelo amor de Deus, né? Tudo isso, na verdade, é uma exteriorização dessa sociedade, né? Dessa humanidade que se desfez e que cada um tem que agora sobreviver com aquilo que a natureza entregou para eles, né? Então, todo esse aspecto que a gente vê, a própria Furiosa, né, que não tem a metade de um dos braços e tal, mas a tal da princesa Furiosa, rainha Furiosa, enfim, né? Ou seja, a gente está falando de uma sociedade que ruiu, se tornou capenga, e aquilo que é capenga também está nos veículos que eles usam, na cidade como ela é organizada, nos próprios ambientes. Então, tudo, na verdade, vai exteriorizar esse estado de fragmentação social que fez a gente chegar até aquele ponto ali que o filme vai tratar. Né? Perfeito. E você falou uma coisa legal aí, Doni, que também difere, também confronta, né, o Mad Max lá da década de 80 para esse último, Estrada da Fúria, é que a gente tinha um protagonista masculino muito bem definido, muito bem determinado, e aqui, no caso de Estrada da Fúria, o Max existe, né, o personagem está lá,
mas também tem a Furiosa, que é essa personagem feminina também, essencial, crucial para a evolução da história. Então ele balanceou um pouco mais também esse fato também, né? Outros tempos também, né? Claro, e veja, ele conseguiu de maneira que não ficasse parecendo que ele só colocou o filme dele nas cotas, entendeu? Assim, Exatamente. né? Precisa ter mulher agora em 2015, então eu vou meter uma mulher lá qualquer, mas o meu personagem ainda continua sendo o Max. Coitado, ele se ferra o filme inteiro, só na metade do filme que ele vai, né, ter lá que ele vai ter o protagonismo, porque até então é a Furiosa que, né, vai estabelecer o conflito para que a coisa se desenvolva depois, né? E é um personagem muito interessante. Eu acho que todo mundo está bem ali. Você sabe que o Tom Hardy, até porque, né, o Tom Hardy é esse personagem esse ator dos personagens estranhos, né? Ele vinha do Bane, né? do Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? E aí ele vai encarar o Mad Max e a gente nem sente, assim, né? Quer dizer, não tem uma grande mudança do Mel Gibson daquela época para o Tom Hardy agora. Na época havia teorias, né? Mas não é o mesmo Mad Max, é um outro Mad Max descendente. Não importa, isso para a gente não importa, né? Porque ele cumpre muito bem o papel, né, do Max ali logo no começo, né, quando ele se apresenta e tal. E veja, o filme tem algumas referências ao terceiro filme que foi tão massacrado na época. Tem umas crianças ali que falam com o Max, né, ao longo do filme, que vai remeter àquelas crianças lá do Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, que são as crianças que resgatam ele e tal, que de verdade não é um filme que eu desgosto totalmente, ele é fraco, né? Então, mas por que você não... O que é o legal ali? O que a gente consegue ter de conversa entre o terceiro e esse? Claro, você acabou de falar, né? Tem a recuperação desses elementos, mas por que o terceiro... Porque eu vou confessar que faz tempo que eu não assisto o terceiro, então eu posso estar sendo injusto com ele. Mas me pareceu realmente bem abaixo da média, assim, da série toda, sabe? Sim. Mas o que tem de conversa aí, né? Que eu até falei. Talvez o George Miller aproveitou essa oportunidade que ele teve agora, assim, de fazer um filme, né, com estofo e tal, para recuperar algumas ideias que tinham ficado meio que no vácuo por causa do fracasso que foi o Mad Max Além da Cúpula do Trovão. A primeira é essa coisa de uma cidade no meio do nada. Lá em Além da Cúpula do Trovão, o Max ele chega de fato numa cidade de maneira aleatória. Ele está lá no meio do deserto, ele chega nessa cidade que é Bartertown, e lá ele vai descobrir que tem uma imperatriz, que é a Tina Turner, né? Que é meio despótica não, né? Totalmente. A cidade vive da geração de energia com esterco lá no subsolo. Aí tem os personagens que são totalmente... Então é muito parecida a ideia com o Estrada da Fúria, essa cidade no meio do nada. Depois a gente tem, quando o Mad Max foge, né, consegue fugir, na verdade ele não foge, ele é expulso, né, da cidade, e aí ele já não aguenta mais no meio do deserto, desmaia lá, e ele é resgatado por crianças que moram numa espécie de oásis, assim, né? E esse oásis é habitado só por crianças e jovens e tal, e eles têm uma mitologia entre eles que um dia vai chegar um salvador que vai levar eles para uma terra prometida. E eles veem no Max, que eles acham ali morrendo no meio do deserto, a figura desse salvador. É mais ou menos como a própria figura da Furiosa, quando volta lá para a terra dela e encontra as mulheres e tal. Então, eu acho, né, agora está me ocorrendo aqui, mas eu acho que o George Miller meio que passou a limpo o Mad Max 3, que foi onde ele parou com a franquia, porque tinha a ideia de fazer um quarto Mad Max com o Mel Gibson, que ficou cozinhando durante alguns anos, até pelo menos o começo dos anos 2000, mas não foi para frente. E aí, em 2015, quando ele faz o Estrada da Fúria, já não dava mais para contar com o Mel Gibson, porque o Mel Gibson já estava mais velho e tal, né? E aí ele coloca o Tom Hardy. Mas eu vejo a relação desses dois filmes no sentido de que o George Miller tenta redimir a franquia original, trazendo os elementos que ele não conseguiu explorar de maneira profunda para esse que aí sim está muito bem explorado e muito bem executado. Perfeito. Ô, Doni, para fazer
esse capítulo aqui da nossa série, eu recuperei uma citação do próprio George Miller, que disse que é o seguinte: o filme, abre aspas, é uma alegoria muito simples, quase um faroeste sobre rodas, fecha aspas. Faroeste não dá para a gente dizer que porque é um outro gênero, é uma outra coisa, mas acho que o que ele quis dizer é que você tem ali uma região totalmente desértica, né? E é realmente o que acontece. O faroeste, o gênero do faroeste também era basicamente isso, né? No cinema norte-americano. E ao invés dos cavalos, você tem ali os carros, né? Que estão ali naquele espaço, desbravando tudo aquilo. E esse conflito entre grupos sociais ali, né? Acontecendo dessa forma. De que forma você lê essa declaração aí do George Miller? Não, eu acho que está muito em cima dessa coisa da noção de que o western, né, o faroeste, ele vai trabalhar sempre com essa questão do maniqueísmo, né? Isso a gente não pode falar, né? O George Miller ele deixa muito claro quem é bom e quem é mal nesse filme, e nos outros filmes também, né? Não existe assim uma grande preocupação, não digo preocupação, mas ele não vai focar a construção das histórias dele em cima das nuances dos personagens. Você tem esses caras que são déspotas e você tem essa galera que tem o bom coração e precisa fugir, e é isso, entendeu? É o maniqueísmo. Esse maniqueísmo do western, né, que invariavelmente colocava o cowboy americano heróico contra os indígenas malvados norte-americanos, né? E de novo eu falo, né, é importante a gente pensar na formação da Austrália enquanto nação, né? Tudo bem, é um filme feito em Hollywood e tal, mas ele foi concebido e realizado lá atrás, em 79, é um filme australiano, né? Filme, diretor australiano, ator australiano, ou seja, essa cultura, né, do homem branco que conquista o selvagem, né, que teoricamente é o cara que não tem moral, que não tem ética alguma, que é uma besta, né? Não tem alma, né? Não tem alma, exatamente, perfeito, né? Não tem alma, então não dá nem para catequizar, né? Porque não tem alma, então Exato. Tem que matar, né? Que é uma questão na Austrália até hoje, né? Como no Brasil também, em relação aos indígenas e tal. Claro, né? Então, claro. Eu acho que quando ele fala do faroeste, não é só essa coisa do filme de aventura no meio do deserto, com tiros, com explosões e etc. Eu acho que tem a ver também com essa busca da investigação da própria formação do oeste americano, que é colocada em posição análoga à formação da Austrália. E os filmes do Mad Max nunca têm a sua geografia revelada. A gente não sabe onde está acontecendo. Então poderia ser em qualquer lugar, né? Exatamente. É esse futuro distópico, pós-apocalíptico, que poderia ser em qualquer lugar do planeta, e a continuar com a destruição que a gente está fazendo com os nossos recursos naturais, poderia ser até aqui no Brasil, eventualmente, daqui a alguns séculos. Com toda certeza. Vai saber se aquela terra desértica não é, na verdade, a Amazônia daqui 300 anos, né? Pois liberaram aí a exploração na foz justamente do Amazonas, coisas absurdas que a gente passa por aqui. Doni, vamos dar uma olhadinha como é que foi o desempenho desse filme lá na temporada de prêmios. Foi um desempenho bem bacana, vou colocar aqui na tela para a gente relembrar. Então, lá no Oscar 2015, esse filme ele recebeu uma quantidade bem grande, não só de indicações, como também de prêmios. Então, por exemplo, ele venceu ali todas aquelas primeiras categorias ali. Veja só, melhor montagem, melhor desenho de produção, melhor figurino, melhor maquiagem e penteado, melhor edição de som e melhor mixagem sonora. Ou seja, foram 6 Oscars conquistados aí pelo filme lá no Oscar 2015, sendo que ele ainda foi indicado também em outras 4 categorias. Tinham sido 10 indicações, portanto. Melhor filme do ano, melhor direção para o George Miller, melhor fotografia e melhores efeitos visuais. Quem está aparecendo aí na foto é a responsável pelo figurino de Mad Max Estrada da Fúria. Ela, na época, foi uma coisa assim bastante comentada, porque ela foi receber, né, a sua estatueta praticamente com o figurino do filme, né, com um jaquetão ali e tudo mais. O nome dessa profissional é a Jenny Bevan, né? A Jenny Bevan que fez aí, então, que está aí presente aí nessa foto.
Mas, Doni, acho que não tem muito o que a gente questionar os que foram vencidos, né? As categorias Prêmios que ele venceu. técnicos, né? Prêmios técnicos. A gente pode aqui... Eu já vou recuperar, né, quais foram os vencedores nessas categorias consideradas mais nobres, mas assim, Doni, é irrepreensível, né? A montagem, a gente acabou de falar aqui. Ele tem maravilhoso, né? Sensacional, e ele tem um ritmo muito bom, né? Porque ele tem aquele jorro de ação e dinamismo, e aí ele para, ele deixa você respirar, ele te propõe ali um pouco de imersão na psicologia dos personagens, na história dos personagens, e aí depois ele volta, né? Cresce de novo, explosão, tiro, porrada e bomba, como eu sempre digo, e aí desce de novo, né? Cai. Então ele tem um ritmo muito interessante. Você sabe, Felipe, que esse ano o prêmio, né? A noite de premiação aconteceu em 2016, né? Isso. E foi a primeira vez, né, na minha carreira como crítico e tal, que eu fui convidado de um programa para comentar os indicados, né? Olha, bacana. E a partir de 2017 você já começou a me chamar para as lives e tal, e aí estamos aí. Entrei para o mundo do Oscar, né, que eu sempre achei extremamente complexo, porque é muito filme e tal, nunca me senti extremamente capacitado para comentar em época de premiação. Mas eu me lembro que eu torci muito para Mad Max ganhar melhor filme e estava no páreo. Não estava lá só para cumprir tabela nem nada. Tipo, a galera falava, olha, se tiver que apostar no Mad Max, eu aposto porque tá muito bem cotado. E eu torci muito, não só pela memória afetiva, mas porque eu gostei muito do filme. Até agora foi bom que você puxou esse assunto. O Mad Max ele foi o filme que mais venceu em número de categorias, então são 6 Oscars, foi o filme mais premiado daquela noite, porém e foi um dos mais indicados também, né? Se não o mais indicado, né? Naquela época. Mas a frustração veio justamente das principais categorias. Então aqui, para melhor direção, por exemplo, o George Miller ele acabou perdendo para o Alejandro González Iñárritu, do filme O Regresso, né, que foi Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E na categoria de melhor filme, o vencedor naquele ano foi o Spotlight, Segredos Revelados, que é daquela investigação feita por um grupo de jornalistas a respeito dos escândalos sexuais aí do Vaticano. Do Vaticano, filme bom. Muito bom. Mas naquele ano, na verdade, Dani, a gente tinha vários filmes bem legais. Então, eu falei aqui do Spotlight, a gente tinha o The Big Short. Deixa eu lembrar aqui o título em português, que era sobre o crash da bolsa lá de Nova York. Sim. The Big Short, deixa eu ver aqui, é a grande aposta, né? A grande aposta, Que, cara, na verdade era uma visão bastante crua do Adam McKay, uma visão bastante crua da picaretagem que foi feita lá com aqueles títulos imobiliários, e que é um filme que eu gosto bastante. Que é a história do crash de 2008, né? Do crash imobiliário nos Estados Unidos em 2008, né? Perfeito, exatamente. É isso. Então, aí tinha outros, tinha o Ponte dos Espiões, do Spielberg. Sim, é um filme bom também, mas assim, é um filme de espiões. É um filme de Guerra Fria, tá? Passa, tal, né? Passa, não faz mal a ninguém, né? Não faz mal a ninguém. Não faz mal, ninguém. E tinha um que assim, era meio divisivo, causava controvérsia, que era o Perdido em Marte, né? Que era do Ridley Scott e tal, tem gente que gostava. É bem legal esse filme. Não sei se é para Oscar, mas é bem legal. Então, assim, Doni, eu acho que o que mais talvez resistiu ao tempo, já que a gente está falando aqui dos indicados, acabou sendo o Mad Max mesmo. Mad Max, o campeão moral, né? O Oscar moral. O Oscar moral. E aí é que eu ia te falar, Doni, eu acho que esse... Até por a gente estar recuperando esses filmes aí dessa temporada do Oscar, me parece que alguns deles são muito bons, mas foram se apagando. E esse não, né, Doni? Esse aqui continua sendo uma grande referência, né? Continua aí com o mérito de que formou uma nova base de fãs, né? Porque, assim, se a gente pensar que o Mad Max, além da Cúpula do Trovão, acho que é de 85, se eu não me engano, né? O terceiro. A gente está falando de 20 anos depois, não, 30 anos depois. 30 anos depois. 30 anos depois. Né? Uma distância de 30 anos que despertou, né, aquele sabor da infância e da juventude em quem acompanhou a franquia original, que é o meu caso,
E, ao mesmo tempo, formou uma nova base de fãs, né? Porque eu vi muita gente na época, assim, jovem, que nunca tinha visto nenhum dos 3 filmes, amar o filme, né? E achar muito bacana. E o mérito do George Miller também é ter feito um Mad Max em 2015 que não te obriga a ver os outros 3 para você tomar contato com ele. Você pode até ir depois. Então, essa juventude que formou a nova base de fãs tomou contato com esse filme provavelmente por conta de toda a estrutura de marketing que foi criada em volta, né? Mas sem conhecer a franquia original. E depois foram lá atrás para ver, né, qual é a trajetória do personagem, porque esse filme não dá nenhum prejuízo de entendimento se você não viu os outros 3 filmes, né? Zero, dá para entender Zero 100%. Prejuízo. Dá para entender 100%. Não te. É aquilo que eu falei, né? A gente que é macaco velho olha para trás no terceiro filme e fala: ele tá meio quase refilmando o Mad Max 3 aqui, né? Mas quem não tinha visto, não tem problema nenhum. Então eu acho que o reboot, nesse caso, foi um passo acertado. O mesmo a gente já não pode falar de Furiosa, né? Exatamente, Furiosa. Vamos comentar um pouquinho? Eu sei que não é o tema aqui, pode ser uma coisa bem breve assim, Doni, mas acho que o spin-off, Furiosa, né? o Furiosa ele já vai para um caminho que não, sei lá, é muito mais um fanservice, talvez, do que Exatamente, né? O problema dos anos 2020, eu acho que o grande legado dessa década, nós temos 2 legados da década de 20 para lembrar daqui mais 10, 15, 20 anos. Covid-19 e fanservice desproporcional, né? Maldito fanservice, né? Que é aquela coisa, eu quero porque eu quero, você tem que fazer o negócio para mim porque eu tô pagando o seu salário. Nossa, né? Prende e joga a chave fora, né? Porque, pelo amor de Deus. Então, Furiosa é isso, né? Uma história de origens, né? Vai querer contar a história do Immortan Joe, da Furiosa e tal. É um filme desnecessário. Se ele fizesse um outro filme dentro do universo do Mad Max, acho que seria muito mais interessante, mas aí não teria o fanservice, né? Não teria aquela coisa né? Das expectativas que, né, as redes sociais pedem, etc. Então é muito cruel isso, né? A maneira como a gente vê agora na década de 20, como essa questão de redes sociais e, enfim, influencers, etc., acaba massificando, né, a produção cinematográfica. Acho que Furiosa é um caso, é um exemplo disso, né? Mas voltando ao Mad Max, a Estrada da Fúria, o Donis, faltou um pouquinho de culhão, talvez, da academia de assumir que é realmente. Cara, não importa que a gente está no deserto, que tem um monte de. Porque ele é aquele caso raro de um filme pipoca, entretenimento, mas que tem um fundo social muito importante, uma construção artística absurdamente bem feita e um acabamento técnico praticamente perfeito. Faltou um pouquinho de culhão da academia, talvez, para assumir esse lado e ter votado ali na cédulazinha no Mad Max, será? Não, faltou muito culhão, não foi só um pouquinho, não. Faltou culhões, assim, né? Roxos, da cor da minha camiseta. Né? Culhões de boi. Culhões de boi, né? De touro reprodutor, né? Porque o boi já não tem mais culhões. Né? Então... Porque, assim, eu aprendi isso com você, cara, que a academia tem um problema muito sério com filme de gênero, né, cara? Impressionante. Eles dão o doce e na hora que você vai morder, eles puxam de volta. Puxa, né? de volta. A gente viu isso com a Substância agora, né? Esse ano, em 2025. E para mim era um filme que merecia muito mais atenção do que teve, de fato. Para dar o prêmio para a Nora, né? Porra, a gente tinha coisa melhor ali, vai. Sem dúvida. Pelo menos uns 3 filminhos melhores ali, né? Duna não era um deles. Não era. Só para deixar claro. E o Wicked também não. Xinguem-me, né? Vou comprar briga com uma base de fã seu aí que vai ser complicado depois. Mas eu acho que sim, eu acho que a academia ela tem esse problema. Mas apesar que assim, né? Não foi o Cuarón que ganhou o prêmio de melhor direção com Gravidade, mas o filme não, ou o filme ganhou melhor.
Foi exatamente isso. O Cuarón ganhou melhor direção por Gravidade e melhor filme foi para Pois 12 é, anos de então aí a escravidão. gente vê de repente uma coisa assim do tipo, pô, um filme de ficção científica ganha o prêmio aí no outro ano, alguns anos depois, né? Porque isso foi em 2012, se eu não me engano, né? Sim, Temporada de 2011, né? isso. Daí a gente tem Mad Max que poderia ter levado aí mais prêmios artísticos, né, e não só técnicos, mas de Isso. fato, de vez em quando a academia meio que se apequena, né, diante dos grandes fenômenos aí desses. Mas é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Eu acho que Mad Max foi talvez um dos únicos que sobreviveu à prova do tempo aí, né? Tanto é que foi citado no New York Times, a gente tá aqui falando deles, então é o Oscar moral, né? Sem dúvida, Doni. E para quem, agora que a gente está se encaminhando já para o final, para quem quer começar aí a jornada Mad Max e eventualmente não tem assistido nada, você acha bacana, na sua opinião, assistir primeiro os antigos, depois ver o Estrada da Fúria, ou tanto faz, ver o Estrada da Fúria e depois volta lá para a trilogia original? O que você diria? Eu acho que tem uma situação aqui que é assim: se a pessoa assistiu ao Estrada da Fúria primeiro, não tem prejuízo nenhum se ela não conhece a franquia original. Mas se for voltar para a franquia original, é legal ver na ordem, porque Sim. tem uma evolução do personagem e do clima, etc., que é importante, eu acho, para as pessoas entenderem como é que é a evolução desse personagem tão interessante e desse mundo pós-apocalíptico, né? Pelo amor de Deus, não me comecem pelo Mad Max Além da Cúpula do Trovão, senão vocês vão Não. abandonar o negócio, falar, meu, né? Então, assim, se nunca viu a franquia original, não tem prejuízo nenhum, vai se divertir, vai achar bacana, vai entender as metáforas que estão ali envolvidas na construção dos personagens e da trama. Aí, se for conhecer a trilogia original, veja na ordem, 79, 81, 85, que aí eu acho que fica bacana. E estejam avisados, pessoal, que o que mais vai começar a ter cara de Mad Max Estrada da Fúria é o É o segundo e não o 2, primeiro. E exato. que é o que o Doni falou aí um pouco mais cedo, né? Esses filmes eu lembro claramente que no SBT e na Globo era o tempo todo. O tempo Mad Max, inteiro. Mad Max 2, Mad Max 2. E aí o terceiro, até por ele ser um pouco mais frágil, ele passava bem menos, ele já deu Bem uma. menos. E ele é muito confuso também, porque assim, ele tem um ator do segundo filme que interpreta um outro personagem no É, terceiro. Aí você fica é, confuso, é o mesmo personagem, não é? é, É um é, filme problemático. A gente falou aqui no começo, né? Ele é, teve problemas dentro e fora, né, do set. Então, sem dúvida. mas vale a Deve, pena. vale a pena sim. Bom, Doni, queria aproveitar, a gente está chegando no finalzinho aí do nosso episódio, que a gente está falando aqui do 11º colocado, para te passar a bola aí, obviamente te agradecer pelo tempo, né, pela disponibilidade de estar aqui comigo. Eu sei que a tua rotina é bastante corrida, muitas aulas para dar, muita prova para corrigir, mas você, mais uma vez, atendeu o meu pedido aqui gentilmente, está falando aqui, muito obrigado por isso. Aproveite o espaço aí também para falar um pouquinho aí de como é que o pessoal te encontra e principalmente do seu livro, que é uma referência aí para a historiografia do cinema brasileiro. Sem dúvida. Obrigado, Felipe, mais uma vez, né, por me convidar. Você sabe, eu não recuso nunca, né? Eu estando disponível, jamais falarei não para o Felipe, para o meu tio cinéfilo, né? Então eu quero convidar vocês para conhecerem o meu canal, Uma Teia de Ideias, aqui no YouTube. É um canal que está passando por reestruturações. Em 2026 ele volta com outra cara, com outras coisas, mas já tem muito conteúdo lá que vocês podem conferir aqui no YouTube mesmo. Meu arroba é Doni Correia, lá no Instagram, onde eu publico coisas a respeito de arte, cinema, etc., que são as duas áreas que eu leciono e que eu transito, e quero convidar vocês para conhecer meu novo livrão, né? O Cinema de Walter Hugo Cury, aquele livro que para em pé, né? Que a gente falou, que beleza, é bom quando o livro para em pé, né? E é uma revisão do cinema desse cineasta tão importante do Brasil, Walter Hugo Cury, que foi contemporâneo ali do cinema novistas e que depois acabou ficando meio esquecido, muito por conta das polêmicas em torno de Amor Estranho Amor, que é o filme da Xuxa, etc. E eu
a partir de uma pesquisa que me tomou 6 anos aí no acervo do Cury, entre pesquisa, escrita, revisão, etc., sai agora pela COSAC. É uma editora que está voltando para o mercado, fantástica, assim, muita honra poder fazer parte do catálogo deles. E o livro pode ser encontrado tanto no site da COSAC, quanto na Amazon e em muitas livrarias físicas também, o que me dá muita alegria, porque o livro está sendo muito bem distribuído. E, obviamente, né, pedir para vocês me seguirem lá no meu Instagram, porque é onde também vocês se interam sobre datas de eventuais sessões de autógrafo do livro ou outras atividades e cursos que eu ministro por aí. E te agradeço de novo, Felipe, por essa oportunidade de estar aqui batendo papo contigo sobre uma coisa que eu gosto bem pouquinho, que é cinema, né? Só um pouquinho. A gente quase não gosta de falar quase sobre não gosta, filme, né? Quase por obrigação, né? Tem que decorar as datas, os nomes. Não, inclusive uma coisa legal, Doni, juntando isso que você está falando, o Estrada da Fúria é o tipo do filme que imagino eu que os seus alunos já viram, né? Ele não é tão antigo assim. Então, assim, é uma referência para essa nova geração aí de cinéfilos e futuros cineastas, é uma referência já muito presente, né? Sim, e eu costumo, né, normalmente pedir para que eles vejam, seja para uma prova ou para um trabalho, alguma coisa que seja mais contemporânea deles. Eu tento sempre trazer referências do passado, que é para trazer bagagem para eles, né, conteúdo e repertório. Mas eu também não desprezo esses filmes agora do presente, porque está muito fresco na cabeça deles, né? Estrada da Fúria é filme que a gente já discutiu em sala de aula, inclusive, né? Que legal. É um tipo de filme, é um desses filmes que a garotada aí que está na casa dos 19, 20, 21 anos, eles têm um apreço muito, muito grande por ele. Assim. Então, é um filme que marcou, de fato, né? Se a gente está falando de alunos meus, agora em 2025, que estão na casa dos 20, 21, eles eram criança quando viram no cinema a mesma idade que eu tinha, mais ou menos, quando eu vi os originais, né? E acabei gostando da franquia. Olha aí, né? A história se repetindo. Não, e tem uma coisa bacana nisso aí também, né, Doni? Que eles viram já numa época digital, com streaming Sim. e tudo mais. E eles têm essa possibilidade hoje de recuperar de uma muito mais fácil do que o que a gente tinha na nossa infância / adolescência, né? Ou a gente ficava até tarde para gravar ou para assistir numa emissora TV aberta, ou a gente ia na locadora e tinha que torcer para ter o filme na nossa locadora, né? Porque não era toda a locadora também que tinha todos os filmes, né? Então, era difícil, sem dúvida. E foi assim que você viu o Caligari, né? Foi na assim locadora, que eu vi o Caligari, né? Na TV Cultura, meia-noite, numa sexta-feira de 1993. 1º de outubro de 1993. Guardei a data porque depois disso se abriu um buraco embaixo dos meus pés que eu tô caindo até hoje. Mesma coisa A Noite Vazia, né, do Cury também. Os 2 filmes que me fizeram perder totalmente a esperança na vida e a ingenuidade, né? Mas, Doni, dá para dizer, claro, mal comparando, dá para dizer que para alguém o Mad Max Estrada da Fúria pode ter causado o mesmo efeito para alguém aí, né? Sem dúvida, todo filme pode causar nas pessoas um efeito parecido com esse, né? Eu acho que o efeito que um filme tem sobre a vida de uma pessoa é muito subjetivo, né? Quer dizer, um filme que para mim às vezes não tem. Eu já ouvi gente falando, nem acho o Dr. Caligari tudo isso. É um sacrilégio, né? Essa pessoa deveria ser julgada pela Santa Inquisição e queimada na fogueira, mas tudo bem, respeito, né? Por quê? Porque é uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que o barato do cinema, Felipe, é que ele é para todos, né? E todos vão ter algum tipo de identificação com algum filme em algum momento da vida, né? E até por isso, para a gente encerrar o papo de hoje, até por isso que é tão poderoso quando algum filme supera tanto a média das discordâncias, porque, no fundo, o cinema é a arte audiovisual da discordância. É impossível o filme ser bom, maravilhoso para todo mundo, ou ser ruim, horroroso para todo mundo. Sempre vai ter um que acha melhor, outro acha pior, outro vê nuances aqui e ali.
E, cara, então quando você tem um filme com essas credenciais, como a do Mad Max Estrada da Fúria, que eu apresentei lá, 97% no Rotten Tomatoes, nota Pô, eu 8, fiquei surpreso, cara. Tem nota maior que Bastardos Inglórios, que a gente falou no outro programa, pô. Pois é, cara, isso é raríssimo, até porque crítico, e aí eu tô falando da nossa classe, temos lugar chato de pra fala. caramba, né? É chato demais, né, Doni? Para assumir que algum filme mexeu com ele, porque ele já vai armado, né? A gente, de certa forma. Mas às vezes, se você se sente assim, pô, eu já chega meio armado ali, porque já conheço bastante. Eu tento não fazer isso ao máximo, mas eu sei que tem colegas que já chegam armados para assistir. É um exercício, tá? Eu vou falar para você que eu já fui mais assim de querer chegar armado para ver as coisas. Hoje em dia eu sou meio que vamos aí, né? Sim. Por quê? Porque é por isso que eu falo, né? Jovens envelheçam, né? Como diria o Nelson Rodrigues. Porque conforme o tempo vai passando e você vai tendo experiências de vida, profissionais, etc., você começa a ver que a cinefilia, ela é uma coisa linda quando faz você ter um amor genuíno pelo cinema. Começa a virar fundamentalismo, a coisa já desanda, né? Aquela coisa, eu não vejo filme de hominho, então eu não vou assistir Mad Max Estrada da Fúria, eu só vejo Godard, né? Eu só vejo Truffaut, né? Então, cara, aí você está sendo cinéfilo de maneira errada, você está sendo um cinéfilo fundamentalista. Todo mundo gosta de ver, assim, sei lá, um VHS de vez em quando, né? Aquela franquia VHS para ver lá um found footage bem requenguela, mal feito, que não tem graça nenhuma e que não tem qualidade artística nenhuma, mas te diverte por 1h30. Cara, ninguém vive só de assistir, sabe, a obra completa do Antonioni, pelo amor de Deus, né? Então, abram mais, né, os olhos, deixem fluir, né? Eu acho que o cinema, como eu falei, ele é para todos e ele agrada a todos, né? Sem dúvida. Gente, então, dito isso, anotem tudo isso, levem isso no coração de vocês. Votem em mim! Fiz aqui um discurso, né? Mas foi lindo, é importante. Essa série de vídeos, a gente, claro, está recuperando aqui grandes títulos desse século, mas é também para falar sobre cinema, Doni. Aqui o espaço é para isso. Uhum. E para você que está assistindo esse episódio, já fique ligado no próximo. Eu vou colocar aqui na tela, então, o próximo episódio aqui, que vai ser o 10º colocado aí da lista do The New York Times, que vai ser, vamos ver aqui, A Rede Social, filme de 2010, também norte-americano, dirigido pelo querido David Fincher. Bom, a Rede Social, basicamente, muita gente lembra como sendo é o filme da biografia do Mark Zuckerberg, como é que ele vai sair a Facebook. continuação agora, né? Exatamente. Vamos ver se agora eles vão tratar o assunto da maneira como deveria ter sido tratado lá atrás também, não criando um herói da tecnologia, né? Mas então, Doni, mas é porque na época, a gente está falando de um filme de 15 anos atrás, né? Ele ainda não tinha, o Facebook ainda não era o que se tornou essa coisa onipresente nas nossas vidas. E mais, eu diria, a influência política que os seus líderes, principalmente o Zuckerberg, têm, né? Mudou muito, né? Ficou muito mais forte hoje em dia. Né? Então, eu tô curioso para ver essa continuação, porque eu acho que vai desdizer todo o Zuckerberg do primeiro filme. Tomara. É possível, é possível. Então, beleza, gente. Obrigado, Doni, mais uma vez. E para você que me acompanha aqui, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho. Se você já fez isso, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha. Se não gostou, também dá o joinha para baixo, não tem problema nenhum. O espaço é aberto e democrático. Também deixa a sua opinião sobre o filme do Mad Max Estrada da Fúria ou sobre qualquer outro comentário que a gente tenha feito. E é isso, a gente volta então para o próximo episódio para falar sobre A Rede Social do David Fincher. É isso, obrigado, gente, até a próxima. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.